Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Graça e paz, povo abençoado. Bom dia, irmãos. Que bom estarmos aqui nesta manhã para esse tempo de celebração. Antes de lermos a palavra de Deus, eu estava pensando agora recentemente, quando nós chegamos aqui na igreja, né? Chegamos em 2006 e a igreja, ela teve o seu início muito antes. São 28 anos de igreja, e não estamos falando de estrutura, de alvenaria, estamos falando de uma comunidade que professa a fé em Cristo Jesus. E como pastor, os anos em que passei no Nordeste, a gente sabe que é muito difícil o pastoreio, não é fácil, é uma tarefa árdua, porque nós estamos lidando com gente. Então, isso não é fácil. Então, fica aqui a nossa gratidão como igreja, ao nosso pastor, que esses 28 anos, com a sua família, com perseverança, dedicação, tem cuidado do rebanho de Cristo. Que Deus continue lhe fortalecendo, pelo menos para mais 28 anos. Né? Dando graça, vigor, disposição, sabedoria, abrindo seu entendimento e fique sabendo que, como igreja, nós te amamos, viu? Nós te amamos, né? Nós te amamos. Somos uma igreja formada por gente. Cada um tem as suas limitações, mas nós te amamos como pastor, como líder, mentor, conselheiro, né? Homem comprometido com a família e com a obra de Deus. Fica a nossa gratidão. Aplauda o nome do Senhor, queridos. Fica a nossa gratidão pela sua dedicação, pela sua vida, pelo desempenho, pela renúncia. Tudo, ministério envolve renúncia. Liderança à frente de um rebanho envolve muitas renúncias. A gente deixa de sonhar os nossos sonhos para sonhar com a igreja passa a ser a nossa família. O meu consolo, os 12 anos, mais ou menos, que nós enfrentamos lá, passamos por lá, longe da família, mas a igreja que se tornou a nossa família. E tudo que um pastor faz pensando no crescimento, na saúde espiritual da igreja. E isso é o nosso pastor. Dedicado como sempre. Que Deus continue abençoando de uma maneira extraordinária. Peço paciência com vocês, quero trazer aqui uma reflexão baseado em Atos, no capítulo 2. Se você tem a Bíblia, smartphone, ou quer acompanhar aqui, faça isso, por gentileza. Atos, capítulo de número 2, eu quero ler o versículo de número 41. Atos 2, 41 é um momento muito marcante na vida desta igreja. Algo extraordinário está acontecendo aqui. E o texto começa, vocês podem acompanhar, nos diz assim: então, o que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Orem comigo mais uma vez. Pai, nós te bendizemos por esse tempo precioso que ao longo de 28 anos, o Senhor tem abençoado o trabalho que tem sido feito neste lugar. O Senhor é quem tem, ó Deus, dirigido com o poder do Teu Espírito todo o trabalho que aqui tem sido feito. Nós queremos nesta manhã refletir na Tua palavra, Senhor, um tempo tão precioso para a vida da igreja que nasceu ali em Jerusalém. E nós oramos para que esta palavra possa trazer algo sobre o nosso coração, nos encorajar, impactar o nosso coração, nos fortalecer, sair daqui pensando e refletindo como igreja o que nós podemos ainda fazer em relação às nossas vidas e à fé que professamos. Oramos na certeza de que em Cristo o Senhor sempre ouve a nossa oração. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja comigo diga amém, amém e amém, queridos. Quando nós olhamos o versículo, esse versículo ou esses versículos é o resumo de um andamento, de uma manifestação que acontece ali. Isso não é o recorte de uma história, isso não é os vídeos do TikTok, recorte que a gente vai lá e sempre eu vejo esses recortes de vídeo. Aqui não é um recorte, aqui é uma história envolvida, e é uma história envolvida de sacrifício, porque antes de mais nada diz respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui é aqueles a quem Ele designou para o compromisso do reino de Deus. É os apóstolos que estão aqui em evidência. Mas de tudo aquilo em que os apóstolos estarão fazendo ou que fizeram isso movidos pelo poder de Deus. Aqui não é força do seu braço. Aqui não é apenas força do seu intelecto ou da sua capacidade. Uns discípulos que outrora estavam escondidos durante a morte de Cristo, agora estão ali diante de uma grande multidão, de uma festa chamada Pentecostes, que acontecia ano após ano, para lembrar dos feitos lá atrás do Êxodo. Essa é uma das grandes festas que acontece ano após ano, anos em Jerusalém. A festa chamada Pentecostes. E naquela festa tinha uma representação enorme de muita gente, de muitas nações, estavam ali. E foi naqueles dias em que Jesus decidiu
decidiu manifestar o revestimento de poder. Foi a descida do Espírito Santo no cenáculo de oração, a princípio 500, agora em torno de 120, é que estão na perseverança desta graça, aguardando a manifestação. O Espírito Santo, então, conforme havia sido prometido por Jesus, então o Espírito Santo em algum momento chega no cenáculo, e todos são cheios do Espírito Santo, e todos começam a falar em outros idiomas, e os que estavam na festa entenderam o que eles estavam falando, e assim, Pedro, no mover do Espírito, junto com os outros discípulos, com os outros apóstolos, então eles vão à frente, e o apóstolo toma a palavra e ministra no poder do Espírito Santo. O versículo em que nós lemos, no versículo 41, diz que aquele dia, mediante a palavra, mediante o impacto que essa palavra causa na mente e no coração, porque a palavra era sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. E essa palavra impactou de maneira que naquele dia, quase 3 mil pessoas entregam a sua vida para Jesus, para viver uma nova história, para viver um novo momento, para viver uma nova fase. Eu fico imaginando como que foi o nascimento da igreja aqui neste lugar, igreja, instituição Nazareno aqui, como que a igreja nasceu aqui. Eu fico imaginando, mas uma coisa eu tenho certeza, foi um tempo muito abençoado, o início desta igreja, imaginando as pessoas querendo um pastor, Deus levanta o pastor, traz o pastor, e aqui aquele rebanho que tinha, vibra com isso. Momento muito especial na vida da igreja, uma igreja que se inicia com uma celebração, uma igreja que inicia nesse mover do Espírito Santo. E que ao longo de 28 anos continua sendo uma igreja vibrante no Senhor. Vibrante no Senhor. Então o poder do Espírito Santo continua operando na igreja, transformando vidas, confirmando a verdade da palavra. Lucas aqui, através então do Espírito Santo, tendo essa inspiração, ele foca no coração, né, da devoção, na prática que, assim, fruto de uma transformação, aquilo que eles estavam vivendo. Então Lucas está focando em um grande mover do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Agora os apóstolos trabalham na vida dos discípulos que vão chegando. Então a gente imagina, em primeiro lugar, diz que havia ali uma perseverança na doutrina dos apóstolos. E quem estava perseverando era aqueles 3.000. Estavam perseverando, estavam atentos ao ensinamento dos apóstolos. E os apóstolos não estavam falando acerca deles. Os apóstolos estavam falando acerca de Jesus, estavam falando sobre a vida, sobre a obra de Jesus, sobre os feitos de Jesus. Estavam falando sobre o imenso amor de Jesus em função do povo, em função da humanidade. Então era sobre isso. Então agora os apóstolos estão vivendo um grande mover. Imagina, uma igreja assim, do tamanho que está aqui, já é trabalhoso. Então imagina uma igreja com 3.000 membros. Então a gente pensa na baita de trabalho que esses apóstolos, e aqui estamos falando de 12, porque Matias entra no lugar de Judas, é escolhido. E esses apóstolos têm a incumbência de ensinar os novos convertidos, que são discípulos do Senhor.
E o lindo do texto é quem está perseverando é os novos convertidos. A responsabilidade de ensinar estava acontecendo. Mas a maneira como receberia esses ensinamentos e assimilaria esses ensinamentos era a responsabilidade dos discípulos, ou seja, dos novos convertidos que estavam em uma fase do aprendizado da palavra. Porque na verdade o aprendizado ele é desde sempre. Todos os dias nós estamos na condição de discípulos, amém, irmãos? Na condição de discípulos aprendendo com o mestre. Aprendendo com a palavra de Deus. E ali estavam os discípulos aprendendo aquilo que os apóstolos estavam ensinando. E eles estavam com certeza empolgados, entusiasmados. Era um mover do Espírito Santo sobre a vida daqueles discípulos também. Havia uma fome, havia uma sede, havia uma disposição de aprender sobre a palavra. Porque agora eles estão compreendendo pela palavra que Jesus é Deus, é o verbo de Deus que se fez carne, é o verbo de Deus que caminhou sobre a terra. E eles estão nessa expectativa desse novo mover, dessa nova criatura sendo formada na vida deles. E aqui nós observamos então que os discípulos então eles dedicam em aprender. Irmãos, dedique a sua vida sempre em aprender. Nunca sabemos demais. Durante a nossa vida vamos aprender o tempo todo e ainda vamos partir para a eternidade sem saber o que precisamos de fato saber. Mas a essência de tudo isso é central. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo tomou sobre si as dores, as enfermidades, pela sua pisadura fomos sarados, curados, e pelo novo nascimento somos transformados. Isso a gente precisa aguardar, isso é o básico, mas o suficiente para a gente caminhar aprendendo sobre a palavra de Deus. Então aqui os discípulos agora estão aprendendo o ensinamento daquilo que os apóstolos aprenderam com Cristo. Por outro lado, os apóstolos estão fundamentando então os seus ensinos, como eu disse agora há pouco, na pessoa e na obra de Jesus. A igreja está sendo estabelecida sobre a palavra de Deus. A igreja ela não é estabelecida sobre uma religião. A igreja ela é estabelecida sobre Cristo. Cristo é a palavra de Deus e tudo que aprendemos por intermédio de Cristo na sua palavra. Ele é o cabeça da igreja. Ele fundou a sua igreja. E aqui a gente precisa entender o que vai contribuir de uma maneira fundamental para o nosso crescimento é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a que vai nortear a nossa vida, que vai trazer alicerce para a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a sua palavra. Então o que pode de fato nos ajudar no nosso crescimento espiritual é a boa palavra de Deus. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado, quem pode nos habilitar é a palavra de Deus. Quem pode nos capacitar é a palavra de Deus. E capacitar para toda boa obra. Mas em segundo lugar, olhamos também aqui que a igreja, ela não só estava perseverando na doutrina dos apóstolos, mas era uma igreja funcional na comunhão. A igreja desenvolvia esse laço fraternal, essa irmandade. A igreja desenvolvia esse relacionamento, esta comunhão.
A comunhão é algo extremo, de grande importância, irmão, na vida da igreja. Uma igreja, ela não é medida pelo seu número, mas ela é medida pelo seu relacionamento, pela sua comunhão. A vitalidade de uma igreja está na comunhão dos santos. E aqui olhamos que a igreja é uma igreja que está avançando, uma igreja que está nascendo, mas uma igreja que está avançando debaixo da orientação da palavra. Aprendendo sobre a palavra, tendo uma comunhão, um relacionamento saudável. Então, a igreja, ela tem esse desafio. Desafio de ser uma igreja saudável não é fácil. Submeter a palavra, aprender da palavra, desenvolver esta comunhão entre irmãos, membros do corpo de Cristo. Então nós olhamos aqui e entendemos que a comunhão é de extrema importância no plano de Deus. A comunhão é uma liga que nos interconecta com isso, irmãos, para fortalecer os membros do corpo de Cristo. É uma liga que vai nos conectar para o fortalecimento do corpo de Cristo. Isso parece algo muito romântico, mas não é. Quando nós lemos, achamos muito lindo tudo o que está acontecendo na vida dessa igreja, mas não é nada romântico. Porque a igreja ela é formada por gente, por pessoas. E todos nós temos o nosso mundo, o nosso universo, a nossa formação, a nossa natureza, a cultura. E agora, partindo para uma dimensão de conhecimento sobre a palavra de Deus, a gente vai ter que nascer todo esse processo de formação na nossa vida, para que possamos desenvolver uma comunhão saudável na vida da igreja. Uma comunhão saudável na vida da igreja, que vai envolver muitas vezes muita renúncia de muita coisa, para que a gente, com a graça de Deus, seja uma igreja, seja um corpo. E quando nós olhamos, então o ensinamento, vamos ver que em 1 Coríntios 12, 27, Paulo enfatiza que a igreja é um só corpo em Cristo. A comunhão se torna fundamental para o crescimento do corpo de Cristo. O crescimento do reino de Deus se expande através da comunhão. O próprio Jesus, em João 17, no 20 e no 21, ele vai orar dizendo que todos sejam um em nós. Olha para isso, irmãos, a oração de Jesus. Orando pela igreja, para que todos sejam um. Não um em si mesmo, mas que sejam um nele. É pelo poder do Espírito Santo que, na verdade, podemos desenvolver isso, irmãos. É pelo poder do Espírito Santo que podemos ser uma igreja, na verdade, saudável no quesito de comunhão. Num quesito chamado relacionamento. E aí a gente compreende que não se trata de uma família na fé perfeita. É uma família que tem as suas limitações, que tem os seus problemas, mas também é uma família que decide amar. Ser igreja é uma decisão. Ser uma igreja que se relaciona na compreensão de membros de um corpo. Porque quando a gente analisa o nosso corpo, tudo que tem nele tem a sua importância. Por mais simples que seja, tem a sua importância. Então, esse olhar na vida da igreja como um corpo, todos têm a sua importância.
Por isso que é algo trabalhoso, mas o Espírito Santo é quem nos capacita para isso. E a gente precisa decidir ser uma igreja de comunhão. É uma decisão e começa na questão do amar. Então, é uma decisão amar, mesmo com as suas indiferenças ou adversidade. A importância disso é viver em um respeito mútuo. Nos diz a palavra ainda aqui, a compreensão sobre a palavra, é que a vida da igreja não se limita no templo. Olha a vida dessa igreja, ela não está limitada no templo. Havia uma comunhão constante, uma comunhão em casa, uma comunhão em mesa. E nós temos aqui os nossos PGs, que é uma ferramenta, irmãos, extraordinária, porque a igreja de Atos era assim que funcionava. O PG não é nada novo, o modelo é Atos. A igreja começa assim, irmãos. A igreja começa em casa. Havia um partir do pão, havia uma comunhão, havia um relacionamento. E os nossos pequenos grupos favorecem isso, para a gente se relacionar, para a gente repartir uma situação que há uma necessidade nos pequenos grupos. Não dá para ser uma igreja de comunhão apenas nos cultos formais. Até porque quando o culto acaba, muitos da gente, porque tem os seus compromissos. Então, os PGs nos ajudam nisso. Os PGs nos ajudam você consegue ter muito mais relacionamento nos PGs do que aqui no culto público, em culto em comunidade. Há uma afinidade melhor nas reuniões, nas casas. A gente se conhece mais. O coração se abre para algumas coisas de urgência, de necessidade, para oração, ou até uma outra forma de ajuda. Então, entenda isso, a gente precisa ser uma igreja de comunhão, de relacionamento, e isso passa pelos pequenos grupos. Passa pelos pequenos grupos, é um desafio. Se envolva, participe. Porque isso vai ser de suma importância, irmãos, para fortalecer a nossa vida relacional. Para fortalecer a nossa vida como igreja. Quantas vezes no nosso PG as pessoas relatam situações, nós oramos e ajuda no que for preciso, e abre o coração em algumas questões, e reparte, e a gente ora junto, intercede junto. Então eu te aconselho, participe de um PG, se relacione em algum grupo, faça parte de algum grupo, porque isso será algo, é desafiador, mas é algo saudável para a vida da igreja. A igreja não se limita no templo, a comunhão, ela permeava o cotidiano, acontecendo nos lares, ao redor da mesa, depois no nosso PG, depois daquele momento de estudo, irmão, coisa boa é comer, viu? A gente tem ali, um tempo precioso para degustar alguma coisa. Eu não sei no seu PG, mas no nosso lá, uma expectativa grande para a gente se reunir. Há uma expectativa grande para a gente reunir, para repartir, e depois, nossa, a coisa gostosa é comer. Isso é dom. Deus deu essa dádiva para a gente poder participar disso. Então, participe disso. Em terceiro lugar, uma igreja funcional no partir do pão. Olha que desafio aqui. Nos leva a desprender de muitas coisas. Nos leva a, às vezes, colocar a mão no bolso. Porque a igreja, ela está aqui envolvida no partir do pão. Há também uma compreensão desse partir do pão sobre a questão da ordenança do sacramento que é a ser, mas isso aí é uma outra situação.
Mas, em geral, o partir do pão era partilhar as refeições aos necessitados. A igreja se reunia. Você não pode participar, porque senão, então a gente vai estar junto, eu vou levar, fique tranquilo. Importante é você estar. Então a igreja tinha essa sensibilidade. A igreja não aprendeu em outro lugar, senão com a pessoa de Cristo. Olha, o ministério de Cristo estava envolvido com gente, sempre repartindo, sempre agindo por graça, misericórdia e compaixão. Então os apóstolos aprenderam com Jesus isso, viveram com Jesus, e agora eles estão ensinando aos novos convertidos de ser uma igreja que reparte o pão. Eu sei que o contexto é outro, mas o princípio é o mesmo, irmãos. Nós estamos em outro contexto de igreja, mas o princípio é o mesmo. Quando se fala de igreja, nós estamos falando de relacionamento de pessoas. A igreja, ela é formada por pessoas que professam a mesma fé. Então, quando eu falo de igreja, estou falando de pessoas, estamos falando desse ambiente de pessoas. E que a gente não pode ignorar nem quando olhamos para um lado, e que tem pessoas que precisam ser abençoadas em alguma área. A gente, como igreja, a gente se reúne e pode abençoar. E pode favorecer. E graças a Deus que essa igreja está nesse caminho. Graças a Deus que nós aqui como igreja local estamos nesse caminho. Mas nós podemos aperfeiçoar isso. Permitir que a sensibilidade do Pai tome o nosso coração. E a gente, muitas vezes, no privado, independente de ter um grupo, a gente vai fazer em função do outro. Porque Deus, Ele nos abençoa para que possamos, como foi Abraão, Deus disse, seja tu uma bênção. Deus falou com Abraão, eu vou te abençoar muito, mas seja tu uma bênção. Uma bênção em como? Em favor de outros. Em favor de outros. Isso é o papel também da igreja, é fundamental. Abençoar, saber o que o outro tem, saber que o outro tem uma necessidade e olhar e ignorar isso. Não é o papel da igreja, mas a igreja é abençoar. Ser igreja é compartilhar com o outro o que tem na mesa, querido. O que tem na mesa. Estenda a mão, de repente você sabe, então abençoe a vida de outro. Sozinho não dá, então se reúne mais alguns, vamos ver se a gente consegue abençoar fulano. Porque essa é a nossa função como igreja. E é bonito isso, porque a igreja cuidava um dos outros, irmãos, a igreja cuidava um dos outros, entenda isso. Muitas diferenças entre pessoas com limitações, mas havia um cuidado mútuo. A gente está cuidando um dos outros como igreja? Porque é um desafio para a gente cuidar um dos outros. Não é denegrir a imagem um dos outros, mas é cuidar um dos outros. Porque se a gente que está aqui professa a fé, convive como família, não cuida um dos outros, não vamos esperar o de fora. É a gente, em primeiro lugar, que cuida um do outro, que abraça um ao outro, que ora um pelo outro, que estende a mão um pelo outro. Ser igreja é isso, irmãos. Então havia um cuidado mútuo entre os discípulos na necessidade. Entenda, eu estou saindo já do nível de apóstolos que estava ensinando, agora é os próprios discípulos que estão tendo um cuidado mútuo. Eles estão cuidando de si. Eles estão cuidando também do outro. Então havia essa compreensão de cuidado. Havia um profundo senso de solidariedade na vida da igreja em Jerusalém. Em quarto lugar, o que nós observamos que era uma igreja funcional na oração. Uma igreja saudável não dispensa, não deixa de lado a sua conexão na oração.
A oração é fundamental no relacionamento com Deus. Uma igreja saudável não deixa de orar. Uma igreja que é saudável tem o desafio de viver também nesse caminho da oração. A oração nos fortalece, irmãos. Olha o que é que a oração está fazendo acontecer na vida da igreja lá. A igreja em Jerusalém está movida em um ambiente de oração e muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa, é um trabalho simultâneo, ao mesmo tempo que está chegando gente, é ao mesmo tempo que está ajeitando a alimentação para mandar. O negócio estava tão a todo vapor que o povo se reúne com os apóstolos reclamando. Então eles falam, vamos fazer o seguinte, resolve aí, escolhe entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, seja aí vocês os diáconos, para representar o povo, para cuidar disso, porque a gente vai continuar aqui na pregação, no ensinamento, na oração. Então é uma igreja, um organismo vivo que está a todo vapor, a coisa está acontecendo. Então a gente não pode desprezar a oração é que te ajuda na caminhada da vida cristã, a oração que me ajuda, que nos ajuda. A oração é isso, irmãos. Então, quando nós observamos aqui, vamos perceber que a oração estava permeando a vida da igreja em Jerusalém, estava regendo o ambiente. A oração rege ambiente, muda ambiente, transforma ambiente, liberta pessoas, transforma pessoas, leva pessoas à conversão. Então, olha o mover de oração que está acontecendo, pessoas sendo libertas, transformadas, um mover de prodígios, de maravilhas acontecendo, tudo isso construído pela oração. Então isso é de suma importância, a oração faz parte da vida espiritual da igreja, a oração nos conecta com Deus, a oração individual, coletiva, oração de arrependimento, oração de intercessão, de gratidão. A igreja não pode deixar de orar, seja qual for o caminho da oração, mas nós precisamos estar imbuídos, envolvidos no caminho de oração. Precisamos estar fazendo isso. A oração traz uma compreensão de virtude e dependência de Deus. A oração nos ajuda a tomar decisões sérias na nossa vida. A oração nos ajuda a dizer para Deus, eu estou completamente rendido e eu não sei lidar com isso. Eu me coloco diante do Senhor em oração. Porque a oração, ela rege ambientes. A oração quebra laços. A oração nos dá livramentos. A oração traz libertação na casa. Quantas pessoas precisam de oração nos lares, precisando de libertação na casa? Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de estar ali num presídio em Salvador. E ali eu conversava com um daqueles que era detento, e ele me disse, eu estou condenado a 27 anos, por isso que eu fiz, eu estou hoje já há 13 anos aqui, ainda falta 14 anos, mas aqui dentro eu tive a oportunidade de me encontrar com Jesus, pela igreja que tem aqui, o evangelho chegou no meu coração, e aí ele começou a repartir comigo algumas das suas experiências, dizendo, olha, tem momentos em que eu entro aqui em oração, passo a noite orando, e de repente eu tenho experiência de que eu estou além dessas grades, e indo em ambientes, e Deus movendo com libertação, e tempos depois recebo cartas de pessoas que foram movidas, receberam a graça, Deus o abençoou. A oração não tem barreiras, a oração não tem limitação de espaço geográfico.
A oração move. Eu sei que muitos de vocês já viveram experiências por intermédio da oração. Porque é isso, irmãos, que acontece quando nós oramos e temos certeza que alguma coisa está acontecendo no ambiente espiritual. Quando Daniel estava em oração e buscando, e ele sem entender, mas de repente um anjo chega em algum momento para dizer para ele que a oração dele foi respondida desde o primeiro dia, mas havia obstáculos no ambiente espiritual. Então nós precisamos entender que a oração é uma das grandes ferramentas para a nossa vida como igreja, e aqui eles estão entendendo isso, estão envolvidos nesse caminho da oração. 28 anos se passaram, irmãos, e a igreja permanece de pé com a graça de Deus e pelo caminho construído na oração. Você que chegou recentemente, você é fruto de oração. Talvez do seu pai, da sua mãe, mas de alguém que orou para que Deus encontrasse o seu coração. Talvez hoje não tem mais aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que você sabe que um dia orou por você, mas se ela pudesse estar aqui hoje, ela ia dizer: muito obrigado, Senhor, porque é fruto da oração e da minha dedicação e da minha perseverança e de colocar à disposição do Senhor. Quando eu tinha ali, 6, 7 anos, eu ia para a igreja com a minha mãe, não sabia de nada. Eu sei que minha mãe ia e levava peças de roupa, e ali ela participava dos momentos de oração, mas eu sei que ela orava pela nossa casa, orava pela nossa família, e ela fazia isso toda semana, daquela campanha de oração na igreja. E aí, alguns anos depois, 13 anos depois, Deus começou a fazer os seus movimentos no meio da nossa família, por intermédio de uma oração que foi feita lá atrás. Porque é isso que o poder da oração faz, irmãos. Acaba nos alcançando em algum momento. A graça de Deus chegou em nossa vida, porque alguém intercedeu, colocou diante de Deus. Uma igreja, ela faz parte. A igreja faz parte da vida de oração, é uma igreja saudável. Isso é saudável. Se você deixou de orar, volte a orar. Volte a orar. E aqui eu caminho por fim. Uma igreja saudável, ela mantém os seus olhos fixos no Senhor. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 10, era o momento em que Jesus está ali, levitando, subindo, irmãos, para tomar assentos aos céus. E os discípulos estão com o seu olhar fixos. Uma igreja saudável, ela mantém o seu olhar no Senhor. Uma igreja saudável, ela continua mantendo o seu olhar, a sua vida está em Cristo, voltado para o Senhor. Que possamos ser uma igreja assim, queridos. Em Hebreus 12, 3 nos diz: conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Mas quando nós olhamos para esta igreja tão linda, que é a igreja de Atos, e quando olhamos o contexto da igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, a gente vai perguntar o que é que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja que está em Éfeso, Jesus traz a palavra para a igreja de Éfeso. A igreja é reconhecida pelo seu potencial. Jesus reconhece o potencial. Depois você lê na sua casa. Jesus reconhece o potencial e o trabalho daquela igreja que está em Éfeso. Mas Jesus fala para eles: olha, vocês precisam lembrar de alguma coisa. Vocês precisam lembrar de onde vocês caíram, aonde vocês caíram. Vocês precisam levar do tombo profundo que vocês tiveram.
E vocês precisam justamente voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Olha a igreja nasce debaixo desse poder. E agora a igreja que tem a sua continuidade, vai, novos membros, novas cidades, e a igreja que está em Éfeso está vivendo um novo momento de decadência na vida espiritual. O que faltava naquela igreja era o fervor do amor, da paixão, o fervor de colocar diante do Senhor a sua vida, porque eles estavam, isso é o grande perigo, a gente ao decorrer do tempo, começar a fazer as coisas no automático. A igreja está fazendo as coisas no automático, a igreja de Éfeso já não está mais naquele fervor do primeiro amor. Está fazendo porque sabe fazer, já está trabalhando isso, já foi trabalhado na mente, sabe fazer, tem a capacidade. Está fazendo e está realizando, Deus não reprova isso. Mas o Senhor vai dizer, olha, falta ali uma coisa, volte atrás. Falta o fervor, falta o primeiro amor, falta essa liga, falta a paixão, falta as motivações corretas. Então é importante nesta manhã fazermos uma avaliação dos anos em que estamos na condição de pessoas comprometidas como igreja aqui no Senhor. Fazer uma avaliação desse fervor do nosso coração, dessa paixão que nos levava para um ambiente de igreja e que a gente facilmente tinha um coração quebrantado na canção, na palavra, na nossa casa, aquele quebrantamento de contato de oração, de um relacionamento íntimo e pessoal. Parece que o tempo se passa e a gente fica anestesiado daquilo que vivíamos antes. Talvez você esteja desgastado na sua vida espiritual. E nesta manhã é um momento muito propício de rever isso, de aquecer o coração, de perceber as motivações, de perceber o que nos leva nesse mecanismo de continuar favorecendo o ministério, servindo a obra, mas o que é mais importante é um coração aquecido. Essa igreja, ela não está sendo desprezada pelo que ela faz, não. Nós entendemos que um bom trabalho, por mais volumoso e grandioso nos seus resultados, não substitui o lugar de intimidade pessoal com Cristo. A igreja de Éfeso estava volumoso no seu trabalho, mas aquilo não podia substituir o lugar de intimidade. Por mais volumoso que seja uma obra, que seja um ministério, não pode substituir a nossa intimidade. A nossa intimidade, ela é construída nos bastidores. Então nós podemos nesta manhã, querido, como igreja, fazer uma reavaliação até aqui, até esse exato momento, fazendo uma comparação do início, como que era este fervor na nossa vida, e como que isso passou, né? Por conta de tantas questões, de demandas, de frustrações, né? Por muitas questões e até frustrações, porque Deus não fez isso ou não fez aquilo. Essas coisas vão desgastando, endurece o nosso coração, e já não há mais o fervor do início desta grande obra do Espírito Santo na nossa vida. Podemos seguir com uma igreja que faz, mas acima de tudo com a igreja que tem intimidade, com a igreja que se relaciona, uma igreja de um relacionamento saudável, uma igreja saudável pela palavra, uma igreja saudável pela comunhão, uma igreja saudável no partir do pão, mas uma igreja que reflete sobre a sua intimidade. Quero chamar aqui o ministério de louvor, por gentileza. E aqui, quando nós olhamos, uma igreja saudável é uma igreja de relevância. Entenda isso para finalizar. Uma igreja saudável é uma igreja de relevância. É uma igreja relevante.
Uma igreja relevante é uma igreja que Cristo é o centro da pregação. É uma igreja comunitária, mas não uma igreja fingida, verdadeira. É uma igreja que tem um testemunho público e confiável. É uma igreja de gratidão e generosidade. É uma igreja que cumpre a sua missão. Uma comunidade que se importa. Uma igreja que busca o conhecimento, o enchimento do Espírito Santo. É uma igreja que busca por santidade. É uma igreja que desfruta de uma nova vida, de um novo estilo de vida. Precisamos sair do modo automático. Precisamos nos alinhar. Sempre é oportuno isso para a nossa vida, nos alinhar no Senhor. Como que você está nesta manhã como membro do corpo de Cristo? A gente pode sair daqui refletindo nisso. Eu gostaria que você pudesse fazer a gentileza de colocar-se de pé, por favor. A gente pode sair nesta manhã refletindo, e com certeza, se a gente parar para estudar a igreja de Atos, que é intitulado como a igreja Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que é Atos acontecendo do mover do Espírito Santo. A igreja não é a igreja de homens, a igreja é a igreja do Espírito Santo, é movida pelo Espírito Santo. Esse ano nós estamos debaixo de um tema, que é esse mover do Espírito Santo. Talvez você que está aqui nesta manhã não experimentou ainda o batismo com o Espírito Santo. Isso é importante para você buscar para a sua vida. Isso é importante buscar para a sua vida, essa conexão mais íntima com o Espírito Santo. Nós estamos debaixo de uma palavra profética do mover do Espírito Santo. E nós podemos dizer nesta manhã que esse mover do Espírito Santo, ó Deus, comece na minha vida novamente. Faça um novo mover na minha história. Mais do que a alvenaria, irmãos, mais do que a estrutura em que nós congregamos, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós precisamos a cada dia estar com essa vida abundante de Deus transbordando sobre nós como igreja. Precisamos transbordar de novo. Vamos ter uma canção aqui. Se você sentir à vontade para vir aqui à frente, ter um tempo de oração, ou aí no seu lugar, ajoelhado, de pé, enfim, portanto que algo de conexão esteja entre você e o Pai. Vamos ouvir esta canção, mas ao mesmo tempo você pode fazer desta canção a sua adoração. Você pode fazer desta canção a sua oração nesta manhã. Aleluia. Esse lugar é no Senhor, meu irmão. Tudo isso que o pastor Fábio disse aqui essa manhã, eu tenho para falar para a igreja assim, ó. Esse lugar é no Senhor. Não há outro lugar que nós possamos encontrar tudo isso aqui. É somente no Senhor nosso Deus. Amém? Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
no Senhor esse lugar. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu ouvi. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz em quem governa. Esse lugar é no Senhor. É somente nele, irmãos. Há um lugar Não há outro onde lugar. sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 É nele. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no É no Senhor. E declara, igreja. Esse lugar é no Senhor. Você pode dizer isso essa manhã. É nele esse lugar. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. A palavra, a comunhão, o partir do pão e a oração, como nós ouvimos hoje, são assim 4 pilares importantes para qualquer igreja que queira seguir com força, e a gente só faz isso se for no poder do Espírito Santo. Quantos estão alinhados com esse propósito da parte de Deus para a sua vida? Você está assim? Então continue nutrindo a sua vida de leitura da palavra, de estudo da palavra, de meditação na palavra. E para você fazer isso de uma forma assim mais intensa, mais intencional, una-se já nesta semana a um dos nossos pequenos grupos, ou procure saber como é que você pode, inclusive, talvez mesmo à distância, formar um pequeno grupo de via online, para você se encontrar com outros, ao lado de quem você também vai seguir pensando a palavra de Deus, para se organizar na sua vida a partir da palavra de Deus. Que chance que eu tenho, irmão Antônio, de me organizar na vida, a não ser
pela palavra de Deus. Então eu e você precisamos um pouco mais. Todos entenderam isso? Nós precisamos seguir. Continue lendo as escrituras sagradas, seja na leitura anual, seja num plano pessoal que você adotou, que você assimilou. Esteja alinhado conosco, no mínimo fazendo o devocional, que foi um presente com propósito. Se você ficou pelo meio do caminho, se você é do tipo mais desorganizado, então organize-se, mas não abra mão de seguir fazendo aquilo que tem sido a proposta do céu para a vida da gente aqui na terra. Quantos entenderam isso? Você entendeu isso? Estou chamando você para aquilo que Deus nos chamou para fazermos juntos. E quando nós fazemos juntos, preste atenção, a comunhão é enriquecida, o partir do pão é favorecido. E a nossa oração tem sido para que nós possamos romper com tudo aquilo que nos limita, para que nós possamos romper com tudo aquilo que nos dá pequena, para que nós possamos romper com todas as regiões de acomodação que eu e você temos a tendência de nos colocarmos ali. Quantos estão entendendo? Abra suas mãos então. Seja livre hoje pela manhã. Seja liberto hoje pela manhã. Liberto em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo opere sobre a sua vida, se manifeste sobre a sua vida, para abrir o seu entendimento para a palavra de Deus, para abrir o seu entendimento para aquilo que Deus, por sua palavra, Ele quer fazer em você, para operar através de você. Seja liberto hoje pela manhã, no poder do Espírito Santo. Que a palavra flua. Espírito de Deus sopra sobre a mente, para descer ao coração, para se transformar em vida. Que você possa, ao lado das pessoas com quem você convive, desde dentro da sua casa, vir a experimentar, ainda neste ano, neste mês de maio que já vai entrar, o melhor tempo de relacionamento na sua história, o melhor tempo de desfrutar de comunhão, desde a sua casa, passando pela vida da igreja, pela maneira como você se organiza ao lado de outros também, para ser a igreja de Jesus, que está sempre em missão. Seja empoderado hoje pela manhã. Seja empoderado para sair e para compartilhar, para partir o pão de muitas maneiras, muitos recursos, muitas possibilidades. Que você seja generoso de muitas formas em favor de outros, desde os que são da fé, aqueles que são alvos da nossa fé. E que você seja feito um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher de oração. Coloque em dia a sua vida de oração. Não vacile, não titubeie, não deixe para amanhã o que é urgente. É urgente você dialogar com Deus, você se colocar na presença do Deus, para uma oração que seja fervorosa, para uma intercessão que quer ser poderosa através de você, para fluir o Espírito Santo, para fluir o Espírito Santo, para fluir o Espírito Santo, para fluir o Espírito Santo. Seja enviado agora como missionário do alto, em favor de toda a gente desta terra. Seja enviado agora como missionário do Senhor. Seja enviado agora como um agente da graça de Deus. Seja enviado agora para o seu dia a dia, ao lado de todo mundo com quem você convive. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E a igreja de Jesus aqui reunida diz amém. E você pode celebrar o amor de Deus aplaudindo o nome do Senhor. Saúde para você em Jesus Cristo. Vai na paz, uma boa semana. Deus abençoe.
Esse lugar é no Senhor.